Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a terceira parte da nossa matéria, aldeídos e cetonas 1, e falar sobre a adição nucleofílica ao grupo carbonila. Essa aula é a terceira parte de, da nossa matéria, que vai abordar aldeídos e cetonas 1, aldeídos e cetonas 2 e reações de ácidos carboxílicos e derivados. Bom, em geral, a adição nucleofílica ao duplo carbono, carbono oxigênio, tá errado, ela se dá através do nucleófilo. Ela pode acontecer de duas formas. Eu vou colocar aqui. Ó. Em geral, a adição do nucleófilo forte ao aldeído de cetona a gente já viu, que é a adição, por exemplo, de reagentes de Grignard, de hidretos. Então, ela se dá numa primeira etapa diretamente, sem que o, o grupo carbonilo seja alterado, tá? Ativado, porque o nucleófilo é forte. E na segunda etapa, ou eu coloco um grupo que fornece hidrogênio, ou mesmo grupo que vai fornecer o hidrogênio vai dar origem ao nucleófilo. Tá? A adição nucleofílica, quando não é possível com um nucleófilo mais forte, nós utilizamos uma adição nucleofílica catalisada por ácido. Tá? Então, nós vamos ver basicamente essa adição nucleofílica. O mecanismo geral é a ativação do grupo carbonila por, pelo ataque do par de elétrons não ligantes do oxigênio, capturando hidrogênio, ativa esse grupo carbonila, tá? Existe essa estrutura de ressonância. O nucleófilo, então, é capaz de atacar o grupo, o carbono, o grupo carbonila protonado. Na etapa seguinte, eu tenho chamado de eu pego uma base do meio, retira esse hidrogênio, gerando produto, tá? Aí nós vamos ver algumas características dessa reação com exemplos mais claros, que pode modificar um pouquinho no final aqui. Mas antes de mais nada, de falar de grupo carbonila e da adição de nucleófilo que não são tão fortes, eu vou falar de três fatores que são importantes para o entendimento da reatividade dos grupos carbonilas, que é o efeito de ressonância, o efeito indutivo e o efeito estérico. Esses três efeitos, eles são extremamente importantes ou sozinho ou em conjunto para a reatividade do grupo carbonila. Bom, quando eu falo do efeito de ressonância, qualquer grupo que tenha par de elétrons que possa doar elétrons para o grupo carbonila ou retirar elétrons do grupo carbonila vai aumentar ou diminuir a reatividade. Por exemplo, olha, por que um grupo, por exemplo, um R aqui, ó, vou colocar um CH3, ele é mais reativo do que o anel aromático? Por quê? Porque eu tenho doação do par de elétrons para o grupo carbonila, estabilizando esse grupo carbonila. Notem que eu estou falando agora de doação por ressonância do par de elétrons do anel aromático. Quando nós estávamos falando de substituição eletrofílica aromática, nós estávamos falando que esse grupo retira elétrons do anel aromático. Então, uma informação contempla a outra. Bom, aqui no caso, eu tenho uma dupla, um sistema alfabeto insaturado, que é mais, que é menos, que é mais reativo do que, por exemplo, quando eu tenho esse sistema aromático com um grupo doador, que é um grupo amino com par de elétrons livres. Esse par de elétrons vem para o anel, esse par de elétrons vem aqui, esse vem para cá, que doa elétrons para o anel, e esse último vem para o oxigênio. Então diminui bem a reatividade do grupo carbonilo. Quando eu falo no efeito indutivo, um exemplo mais claro é aldeídos e cetonas. Então, quando eu pego essa comparação aqui, ó, quando eu pego um aldeído, imagine que aqui é o grupo CH3.
Esse grupo CH3 ele tem uma componente de doação por efeito indutivo. Ele não tem par de elétrons formais como efeito de ressonância para doar elétrons para o grupo carbonila. E o hidrogênio ele não doa, não doa nada. Então, se eu considerar que eu tenho um grupo CH3 doando e outro grupo doando numa cetona, por exemplo, CH3, CH3, ele vai ser menos reativo do que o aldeído respectivo. Então, o efeito de indutivo aqui, ele faz com que aldeídos sejam mais reativos do que cetonas, tá? No caso, o efeito indutivo, ele estabiliza a ligação C-O. Existem outros efeitos indutivos que são, por exemplo, o efeito de retirador de elétrons, por exemplo, de grupos eletronegativos ligados no carbono alfa-carbonila. Então eles retiram elétrons do grupo carbonila, fazendo com que ele fique mais reativo. Bom, sendo assim, eu tenho uma ordem de reatividade. Por exemplo, cloretos de ácido são os mais reativos, porque eles retiram elétrons. Aqui, colocando aldeído também, mas cloreto de ácido é mais reativo do que o aldeído em geral. Cetonas, ésteres e amidas. Então, essa escala de reatividade faz com que a gente permita prever quem vai ser mais reativo. Bom, o efeito estérico agora está relacionado ao volume do grupo no carbono alfa de um grupo carbonila. Então, olha só, se eu for comparar, ó, é que é igual, o anel aromático, esse símbolo representa um grupo fenil, tá? E aqui, o que muda hidrogênio, CH3 e tributil. Aqui, em relação à doação de elétrons do anel aromático, é igual. Então, eu tenho aqui, ó, que é lógico, além de não ter efeito, aqui eu não tenho doação e eu tenho efeito estérico. Não tem efeito estérico, então ele é mais reativo que o grupo CH3, que além do efeito indutivo, ele é maior. Mas olha só, se eu comparar esse e esse daqui, que teria o efeito indutivo parecido, ele é muito mais reativo do que esse. Por quê? Porque o efeito estérico aqui faz com que atrapalhe a entrada do grupo R no grupo carbonilo. Tá? Então, grupos formosos, tipo tributil, lembrando que existe um ângulo da ligação aqui que chama ângulo de Brugg-Donitz, que faz com que ele não vem por baixo aqui, ele vem num ângulo fora do plano para atacar o grupo carbonilo. Bom, agora vamos começar os mecanismos. Os mecanismos eu vou falar para vocês de adição de álcoois a grupo carbonilo. Principalmente para química de carboidratos, isso é muito importante. Por quê? Porque eles geram espécies que são chamadas de M-acetal ou acetal. Deixa eu pegar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui. Vou fazer esse mecanismo de... Não, eu não vou fazer esse mecanismo. Eu vou fazer o de acetal, porque aí eu vou falar desse M-acetal junto. Mas o que é o M-acetal? O M-acetal é uma espécie onde tem um carbono que eu tenho o quê? Um oxigênio na forma do éter e no mesmo carbono tem um oxigênio na forma do álcool. Normalmente são instáveis e não são isolados. Se o grupo carbonilo hidroxila na mesma molécula, ela é estável, por forma de 5, 6 membros. Por exemplo, os açúcares. Então, olha só, se eu pegar glicose, galactose, manose, frutose, eles são M-acetais cíclicos. Por exemplo, eu vou pegar glicose aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vou aqui no Brown. Antes eu vou pegar aqui a estrutura do glicose. Olha só, a molécula de glicose, eu vou pegar ela desta forma, depois eu vou pegar da outra forma. Tá? Você não vai dar.
Olha essa molécula, é a molécula da glicose. Essa função aqui, ó, é o M-cetal, tá? Se eu pegar ela, aqui, esse oxigênio, ele está no éter. E esse outro aqui está na forma da hidroxila. Então, isso é um M-cetal, porque ele é metade de um cetal. Esse carbono aqui é chamado de carbono anomérico, tá? E os outros são só hidroxilas, no ciclo. Bom, essa molécula, ela seria o mesmo equivalente, olha, eu vou tentar mostrar aqui, vou redesenhar ela, vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, então eu estou, sem levar em consideração a estereoquímica, é, o que é importante nos açúcares, gente. Essa cobrinha aqui que eu estou mostrando, isso mostra que não tem definição da estereoquímica, tá? Então, olha só, isso é um M-cetal. Se eu pegar e tirar essa ligação e fazer um aldeído aqui, ó, a forma aberta do açúcar e a forma fechada do açúcar. Eu acho que para quem já estudou química de carboidratos, ele está nessas duas formas, tá? Então, como é que forma esse M-acetal? Eu vou, eu vou discutir aqui rapidamente. Olha, se eu pegar, eu vou pegar aqui um álcool mais aldeído, não é qualquer aqui. Então, essa reação, como está mostrado aqui no slide, ele vem da ciclização do M-acetal, tá? Só que geralmente é catalisada por ácido, tá? Eu vou mostrar a forma catalisada por ácido. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam tanto a formação do N-acetal, vou colocar aqui, ó, como do acetal. Então, imagine que esse grupo carbonila, deixa eu arrumar melhor aqui, o esquema da reação é o seguinte: se for a formação do N-acetal, que eu vou ter o ataque do grupo carbonila nessa posição. Então, pode ser aldeído ou cetona, tá? Então, olha, eu vou formar esse tipo de estrutura aqui, ó. Opa, desculpa. Dois oxigênios ligados ao carbono, sendo que um vai ficar na forma da hidroxila e outro na forma do éter, tá? Isso é um N-acetal, desenhado de uma outra perspectiva diferente dessa daqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, se eu fizer um N-acetal catalisado por ácido, eu vou ter aqui, ó, um H+. Por exemplo, vou colocar ácido sulfúrico. Eu usei ácido sulfúrico. Eu não estou em água, tá, gente? Porque a água vai competir com o etanol. Então, eu vou mostrar um mecanismo para essa formação que depois eu vou usar ele para o acetal. Se eu pegar esse grupo, o aldeído,
Lembra que eu falei para vocês que eu tenho quando o nucleófilo não é forte, a, o etanol aqui que eu mostrei, ele não é um nucleófilo forte, então na primeira etapa ele vai reagir com ácido. Esse ácido aqui, ó, ele é um catalisador. Tá? Então, esse catalisador, eu vou agora usar ele como H mais. Então, esse par de elétrons captura o hidrogênio. Ou seja, ele ativa o grupo carbonilo. Ativando o grupo carbonilo, esse carbono ele já tinha densidade de carga positiva. Agora, ativando o grupo carbonilo, ele vai estar positivo. Ele vai estar bem mais positivo, esse carbono aqui. Agora, ele é suficientemente eletrofílico para receber o ataque do etanol, do par de elétrons não ligantes do etanol. Então, esse par de elétrons vai adicionar no grupo carbonilo esse par de elétrons está com o grupo carbonilo e na etapa seguinte vai formar esse intermediário vai formar então um intermediário eu vou agora já colocar desta forma. Notem que esse oxigênio está protonado. Na etapa seguinte, vai acontecer um fenômeno chamado próton-tropismo ou transferência de próton. A transferência de próton acontece entre o par de elétrons desse oxigênio, do grupo H, para desse hidrogênio para cá. Por quê? Porque o grupo H aqui de saída, né, ele tem que ser uma base fraca. Eu tenho que agora quem está protonado vai ficar esse oxigênio protonado. Esse hidrogênio foi deslocado para esse oxigênio. Opa. Então tem uma água aqui protonada. Agora eu tenho os pares de elétrons desse oxigênio que vão formar a dupla ligação e liberar a molécula de água.
Então eu tenho uma estrutura da seguinte forma. Bom, essa estrutura, desculpa, esse mecanismo parou aqui. Esqueçam isso por enquanto. Eu estou fazendo do acetal. Imagine que essa estrutura já vai perder o hidrogênio. Digamos que fica aqui menos H. Eu já expliquei isso para vocês. E formou o N-acetal. Lembrando que o N-acetal só em estruturas cíclicas que eu vou que vão ser mais estáveis. Então, eu tenho o N-acetal. Entretanto, se eu tiver excesso do álcool, vai continuar naquela forma, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa aqui. Ó. Esse grupo OH, nesta carbonila, muitas vezes catalisado por ácido, ou não, em açúcares não precisa ser catalisado por ácido, porque às vezes está em ambiente biológico e já tem. Ele vem com um par de elétrons. Vou mostrar aqui para vocês. Esse par de elétrons vem, ataca o grupo carbonila e o par de elétrons já vem e captura esse hidrogênio. Então, essa reação pode ser de forma neutra, tá? Formando o N-acetal aqui, tá? Agora, antes de voltar aqui, eu vou falar da sacarose. Sacarose. A sacarose, se eu pegar uma estrutura dela aqui, ó, dessa forma mesmo. A sacarose, gente, em comparação com a glicose, notem, a glicose que tem essa estrutura que é a mesma, aqui está só desenhada na cadeira aqui, em outra perspectiva, ela é uma glicose mais uma frutose. Notem que este carbono agora não é mais uma hidroxila, ele está na forma de um éter. Então, isso é um acetal. Então, esse aqui é um disacarídeo, ele continua sendo aqui o carbono numérico, só que agora é um acetal, tá? A sacarose é o açúcar de cozinha, tá, gente? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, agora, em vez de fazer o N-acetal, e eu tiver peraí, gente, vou perder toda aquela parte.
Se eu pegar, fazer o acetal, dois equivalentes desse, eu vou obter uma estrutura assim, tá? Então, o que acontece? Ao invés de formar, ele forma o M-acetal, mas isso está tudo em equilíbrio. Então esse equilíbrio vai começar a ser deslocado para formar uma estrutura mais estável. Por quê? Porque o M-acetal não é estável o suficiente. Então, ele vem para este caminho aqui que eu estava mostrando. Ou seja, existe aqui o próton-tropismo, a troca do próton de oxigênio, e vem, libera uma molécula de água. Na próxima etapa, é, a outra molécula do etanol vai adicionar no grupo carbonila, sendo deslocado. Então fica desta forma, ó, hidrogênio protonado. E na etapa seguinte, como é um catalisador, eu vou usar aquela mesma notação, menos H, que eu mostrei para vocês anteriormente. Ou seja, uma molécula de etanol vai vir pegar esse grupo, já aí um grupo carbonila pode vir pegar esse grupo, ou a própria molécula de etanol, depois transferir para cá. Então eu tenho aqui, agora todo mundo em todos os seus elétrons. Deixa eu ver. Formando o acetal. Então, esse é o acetal. Tá? Então, olha, toda a formação do N-acetal também vai gerar, se tiver em excesso, vai gerar o acetal. Tá? Então, na hora que eu pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui, não estou na forma, estou na forma cíclica do açúcar, e digamos que eu vou pegar outra, é, vou pegar uma frutose, tá? Deixa eu voltar aqui só para ó, vou pegar a molécula da frutose. Então, vou pegar desta forma aqui. Bom, enfim, deixa eu voltar aqui.
Então, frutose está desta forma. Então, eu tenho os dois açúcares, certo? Para ligar, formar a sacarose, vamos voltar aqui, ó, a estrutura da sacarose, para vocês terem uma ideia. Esse oxigênio, que é esse daqui, ó, que vai se ligar com esse. Então, notem que eu tenho um N-acetal aqui também. Ele vai fazer uma reação. Imagine que isso aqui está vindo aqui. E tem enzimas que fazem isso. Vou apagar esses dois aqui. Vou deixar só um minuto se for. Está certo? Isso mesmo. Então, vai se ligar formando o acetal. Tá? Então, tem o acetal aqui e o acetal aqui. Então, na química de carboidratos, isso é muito importante, mas é lógico, visualmente é um pouco mais difícil de observar. Deixa eu continuar aqui em relação à formação de N-cetais cíclicos, no intuito de não vou falar de catalisados por bases, que eu já vou voltar e falar. Então, a formação do acetal é mostrado nos slides também, que eu não vou repetir. Mas eu quero falar aqui, ó, de N-cetais cíclicos. Muitas vezes eu tenho a formação do acetal cíclico, mas com as duas hidroxilas no mesmo oxigênio. Então, como seria? Isso daqui. Ó. Imagine que essa porção está aqui, ó, no mesmo oxigênio. Em vez de eu ter dois OHs, eu tenho o OH eu tenho na mesma molécula. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? O meu produto da reação vai ser esse daqui. Tá? Então, o mecanismo é o mesmo. Só que é o seguinte, em vez de eu vou ter outro OH aqui. Então, vai ser meu OH aqui. Ó. Ele vai estar também aqui. Olha. Então ele vai formar esse N-acetal, só que como eu estou num meio de equilíbrio, ele vai preferir o caminho que é mais estável. Ou seja, em vez de ter o ataque do segundo, eu vou ter o quê? Uma reação intramolecular. Par de elétrons vai atacar agora o carbono, vai deslocar, formando, ao invés dessa estrutura, essa daqui. Certo? Que por último,
Vou dar essa. Então é o mesmo, o mesmo acetal, tá? Só que cíclico. Isso é importante para grupo de proteção de grupo, proteção de grupo carbonila, aldeídos de cetonas. Então eu introduzo essa porção e depois eu retiro ela. Por quê? Porque a hidrólise acontece também da mesma forma. Tá vendo esse hidrogênio aqui, que é o catalisador? Se eu colocar agora, em vez de colocar o catalisador sem água e eu colocar em água, é a hidrólise do M-acetal. Hidrólise do acetal, tá? Que eu vou mostrar na, na próxima aula. Então eu vou parar aqui, só falando de M-acetal e acetal, e depois eu vou mostrar na próxima aula a hidrólise do acetal. Então, pessoal, por hoje é só isso.